Isso aqui é uma música, não é não? Uma das guitarras mais bem feitas. Aí que isso tem a ver com a aula, nada a ver. Só um pouquinho e tá bom. E aí, galera, beleza? Vamos dar continuidade aqui naquilo que eu prometi a vocês. Medidas provisórias está aí. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Estende-se a governadores e prefeitos. Eles também podem emitir medidas provisórias dentro dos seus âmbitos de atuação. Mas veja só, tem que lembrar o seguinte, vai poder utilizar para fins, né, medidas provisórias para alteração, né, de tributos? Sim. No entanto, que o que? Ela se converte em quê? Tá aqui. Medida provisória que implica instituição majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Temos aí 120 dias, 60 mais 60, respeitando o princípio da anterioridade, que a gente vai ver lá na frente. Vamos observar lá na frente o que significa esse princípio, é um dos mais importantes também, assim como a legalidade é uma complementação da legalidade. Tranquilo? Fácil? Fácil demais. Mas vamos lá. Então, de uma forma resumida, né? Vamos aqui colocar rápido para a gente não perder muito tempo. Tá ok? Como essa obrigação pode ser instituída? Tá aí, ó, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória e todas aquelas outras situações que nós vimos, tá certo? Em relação ao quê? Ao princípio, tá? Em relação ao princípio da legalidade, que é aqui que a gente tá falando. Agora, o que é muito explorado? Que via de regra se explora tanto, né? Olha só, isso se explora, gente, veja só. O que é que se explora? As exceções. As exceções é o que deve ser observado sempre. Tá aí, exceção princípios, ó, que coisa. Exceção ao princípio da legalidade, tá? Esqueça aquele S lá de cima. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar alíquotas do imposto enumerados, tá? Nos incisos 1, 2, 4 e 5, tá ali. II, IE, IPI, IOF. Extrafiscalidade. Então veja só, se eu quero fomentar a importação, enquanto presidente da República, do Poder Executivo, o que é que eu faço? Eu diminuo o I. Se eu não quero, eu aumento o I. Agora, exportação, eu quero estimular. Praticamente tudo é zero, né, na exportação. O benefício para o Brasil, está sendo vendido coisas aqui, né, daqui para fora. Temos aí o IPI, que eu controlo exatamente o quê? Os produtos industrializados, né? E temos aí o IOF, que eu controlo, tá certo? As operações financeiras de modo geral. E eu preciso estimular a via de regra, né? Então você está vendo aí que através do decreto presidencial, as portarias do Ministério da Fazenda, eu posso controlar, porque são exceções ao princípio aí da legalidade, onde o Poder Executivo vai interferir, porque esses tributos aí, eles são extrafiscais, né? Eles são regulatórios. Na época mesmo, um exemplo clássico disso, Dilma, quando quis estimular a venda dos produtos, né, dos aparelhos eletrodomésticos da linha branca. O que foi que ela fez? Ela diminuiu o IPI, tá? E temos ainda aí CID combustível e ICMS combustível, tá? Através de convênios, tá certo? Estaduais e distritais. Eu falo aqui distrital porque, né, o ICMS também pode, né, ser cobrado pelo Distrito Federal. A gente viu que o distrito ele é híbrido, né? Mas aí está, e vamos lá aqui, ó. CID e ICMS o quê? Combustíveis, né? Tá aí. CID para reduzir, restabelecer a alíquota, tá aí no artigo 177, parágrafo 4, tá? Inciso 1b da Constituição. E temos aí o ICMS também, vai ter que abrir lá o artigo 155, parágrafo 2º, tá? E parágrafo 4º, e da onde? Da Constituição também tem que definir e modificar alíquotas via de regra também para benefício, né, e reduções. Então você está vendo aí que tem essas dimensões, esses, né,
temos aí essas dimensões de o quê? De exceções à legalidade, que para mim é para fins regulatórios mesmo, de estímulo, ou quando eu preciso realmente impedir alguma coisa, entendendo que eu sou contra esses N tributos que nós temos, tá? Beleza? Segundo princípio, eu não estou seguindo essa ordem não estou seguindo essa ordem no quadro, né, dentro de sala de aula, mas eu vou já falar do princípio da anterioridade, já está aqui, tá? Artigo 156 terceiro, a linha B e C, são duas possibilidades que nós temos, tá ok? Sem prejuízos de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos, aí vamos lá, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, entendendo que existem exceções, é por isso que eles criaram a letra C aí, que diz: antes decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Então você está vendo aí que nós temos o do exercício, nós precisamos respeitar, e nós temos aí a noventena, ou 90ª, você pode chamar aí do que você quiser, precisamos respeitar. Tem alguma referência a isso lá no Código, né, Tributário Nacional? Tem sim, né? Tem uma referência sim. Entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte, aqueles em que incorram a sua publicação os dispositivos de leis referentes, né, a impostos sobre o patrimônio ou renda, que instituem ou majoram tributos, que definem novas hipóteses de incidência, que extinguem ou reduzem isenções, salvo se dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte, observado o disposto no artigo 178. Você está vendo que tem, né? Mas, vamos ver aqui o que é que nós precisamos observar, né? Observação, contradição ao texto constitucional. Revogado. Por quê? Não se refere apenas aos impostos sobre o patrimônio ou renda, todos os tributos. Não institui ou majora apenas impostos, tributos em geral. E não se refere à entrada em vigor da lei, mas à eficácia. Então aí existe uma, né, apesar desse artigo já existir há bastante tempo, antes mesmo da Constituição de 88, né, bem antes. Mas você está vendo aí que existe uma contradiçãozinha entre esses artigos e vai sobrepor o quê? O texto constitucional, que hoje em dia, né, o Código Tributário basicamente, ele é o quê? Ele está lá na Constituição, que eu acho também um erro. Porque até para modificar todos aqueles textos ali constitucionais é de difícil monta. Então, foi estratégico, né? Tanto para os estados municípios e para a federação terem colocado eles ali. Por isso que é tão difícil a reforma tributária. Mas vamos lá, vamos passando. Princípio da anterioridade, fundamentos. Desculpa se ficou aí um pouco emboloado, fiquei com preguiça também de ajeitar, mas vai dar para todo mundo entender. Qual é o primeiro fundamento? Segurança jurídica. Benefício, né, do contribuinte para que ele não seja pego de surpresa. É um direito fundamental, né? Como assim? Para que o contribuinte consiga se planejar economicamente. Você não vai ser pego de surpresa com a majoração de supetão. Né? Você precisa respeitar o exercício financeiro que hoje, né, o exercício financeiro civil é uma coisa só, 1 de janeiro a 31, né, do 12. É uma cláusula pétrea porque não pode, né, ser lidida por emenda constitucional, você não vai emendar isso daí. Deve ser respeitado também 90 dias do início da cobrança. Sempre você vai dar um espaço ao contribuinte para ele se organizar, né? Já botei aí ano civil igual ano fiscal, você está vendo aí. É um planejamento econômico mesmo, quer dizer, o cara vai ter pelo menos um exercício, o cara vai ter pelo menos 90 dias para poder se organizar. Entendendo que existe exceção a essas regras, nós vamos ver lá na frente, tá? E veja só, tem que lembrar que também tem a ver com a eficácia normativa, porque aí é quando, lógico, ela vai entrar em vigor e vai ter sua eficácia respeitando esses espaços aí, você não vai poder, né, aumentar o tributo de qualquer forma, né? Aí veja só, é uma condição sine qua non, é uma condição sine qua non. Por quê? Porque você precisa observar, não tem como um tributo ser majorado ou ser criado e não observar isso daí. Se não observar esses prazos mínimos aí, esse respeito ao prazo mínimo, o tributo nem vai chegar a ter, quer dizer, ele pode até entrar em vigor, porque do jeito que o nosso Congresso pode ser que aconteça. Existem emendas constitucionais que estão lá ainda, que nem se transformaram em lei,
né? Vários outros absurdos que a gente não vai comentar aqui, porque a minha aula não é de política, a minha aula é de direito tributário. Mas você está vendo aí, a condição sine qua non precisa ser observada, é como o princípio da legalidade. Se não tiver legalidade, o respeito ao princípio da legalidade, ou o princípio ao respeito da anterioridade, não tem como existir o tributo. Aí veja só, lembrar, a anterioridade é diferente de anualidade. Anualidade era previsão orçamentária. Quais os tributos que estavam previstos, né? Quais os tributos que estavam previstos ali para determinado ano. Já a anterioridade não, é quando realmente o tributo pode ser cobrado, né? Quando o tributo vem, inclusive, a existir, né? Se for uma criação, se ele for majorado também, quando é que ele vai ter a sua eficácia normativa, tá? Aí veja só, é uma coisa, né, tipicamente do poder legislativo, essas dimensões, tá? E para mim, eu acho que responde aí o final, esse quadradinho final aí, distância temporal mínima. É uma distância temporal mínima para que o tributo venha a ter eficácia, né? Ele possa ser cobrado de verdade, ou pela existência ou pela majoração, né? Então, olha só, quais as modalidades que nós temos então? Tá aí, quais são as modalidades que nós temos? Primeira modalidade, tá aí. Princípio da anterioridade, modalidades. Exercício, tem que respeitar o exercício financeiro, tá bom? Tempo do tributo, tá aí, 90ª, respeito aos 90 dias. Tranquilo? Respeito aos 90 dias. Então nós temos essas duas modalidades que todas as vezes que houver criação ou majoração de um tributo, eu tenho que ver essa temporalidade, tá certo? Do tributo, para perceber se ele vai respeitando isso daqui, né? Esse tempo do tributo, aí sim ele vai ter a sua eficácia plena, né? De cobrança e de majoração, se for o caso. Tranquilo? Eu vou parar aqui, porque eu já estou aí com... Daqui a pouco vem as vedações. Então, para falar das vedações, a gente precisa de um tempo, né? Para as vedações. Então, eu prefiro, para o princípio da anterioridade, que é o segundo maior, eu preciso de um tempinho, né, um tempinho um pouco maior para a questão das vedações ou exceções, né, a questão da quais são as exceções referentes ao exercício e quais são, né, as exceções referentes à 90ª, tá? Tranquilo? Beleza? Então, gente, até o próximo vídeo.